Sabe, tem uma história na Bíblia que sempre mexe comigo. É sobre Zaqueu, um homem que era cobrador de impostos em Jericó. Ele trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos próprios judeus, seus compatriotas. Você consegue imaginar como ele era visto? As pessoas viravam o rosto quando ele passava. Mães puxavam seus filhos para longe. Ninguém queria se associar com alguém considerado traidor do próprio povo. No fundo, atrás daquela riqueza toda, havia um homem profundamente solitário, carregando o peso de ser rejeitado por todos ao seu redor. Jericó era uma cidade próspera, com suas palmeiras altas e casas bonitas. O ar quente e seco envolvia as pessoas que circulavam pelas ruas estreitas. Era por volta do ano 30, depois de Cristo, e naquele dia em particular a cidade estava agitada. Você já viu como uma cidade pequena fica quando alguém importante está para chegar? Pois é, os burburinhos nas esquinas, as pessoas comentando umas com as outras. Ele está vindo, Jesus está vindo para Jericó. A notícia correu como fogo em palha seca, até mesmo nos cantos mais afastados da cidade, onde os ricos moravam, a novidade havia chegado. Zaqueu estava em sua casa luxuosa, provavelmente contando moedas ou revisando registros quando ouviu sobre Jesus. Esse homem de quem todos falavam, que fazia milagres e falava do amor de Deus de uma forma que ninguém havia falado antes. Algo dentro do coração de Zaqueu se agitou. Você já sentiu isso? Aquela inquietação interior que parece dizer que algo importante vai acontecer? Era mais que curiosidade. Era como se uma sede escondida por anos de repente se manifestasse. Eu preciso ver esse homem, pensou consigo mesmo. Não era apenas um desejo, era uma necessidade profunda. Então Zaqueu deixou sua mesa de trabalho, suas moedas, sua posição confortável e saiu às ruas. Era incomum vê-lo assim misturado ao povo. Normalmente ele andava com guardas ou assistentes, mantendo distância da multidão que o desprezava. Mas naquele dia ele estava diferente. Havia uma urgência em seus passos. Consegue imaginar? Um homem rico e poderoso, mas com um vazio tão grande dentro dele que estava disposto a enfrentar os olhares de desprezo só para ver Jesus de relance. Às vezes nossos momentos de maior desespero são também os momentos em que ficamos mais abertos para algo novo, não é mesmo? A rua principal de Jericó já estava lotada quando Zaqueu chegou. Pessoas se acotovelavam, esticavam o pescoço, algumas até subiam nos ombros de outras para tentar ver melhor. E aí estava o problema de Zaqueu. Ele era um homem de baixa estatura. Você já se sentiu pequeno demais para algo importante? Fisicamente pequeno, ele não conseguia enxergar por cima das cabeças. E socialmente pequeno, ninguém lhe daria espaço. Alguns até devem ter sorrido ao vê-lo nas pontas dos pés, tentando inutilmente ver algo além do mar de pessoas. O poderoso cobrador de impostos, humilhado por sua própria estatura. Mas sabe o que é bonito nessa história? Zaqueu não desistiu. A Bíblia nos conta, em Lucas capítulo 19, que ele correu adiante. Consegue visualizar? Um homem maduro, provavelmente vestindo roupas caras, correndo pelas ruas de Jericó como se fosse uma criança. Há momentos na vida em que precisamos deixar o orgulho de lado, não é mesmo? Zaqueu correu, ignorando os olhares de espanto e talvez até as risadas. Ele tinha um objetivo em mente e nada, nem sua posição social, nem o que os outros pensariam, iria impedi-lo de alcançá-lo. Correndo à frente da multidão, Zaqueu encontrou um sicômoro, uma árvore frondosa com galhos baixos, perfeita para subir. Agora imagine, um homem adulto, um oficial do governo, um dos homens mais ricos da cidade, subindo numa árvore como um menino. Há algo de profundamente humilde nisso, você não acha? Às vezes, para encontrarmos Jesus, precisamos fazer coisas que parecem loucura para os outros. Zaqueu não se importou com sua dignidade naquele momento. Ele se agarrou nos galhos, apoiou os pés onde pôde e foi subindo, determinado a conseguir um lugar onde pudesse ver, sem ser visto. Lá de cima do sicômoro, escondido entre as folhas, Zaqueu finalmente tinha uma visão privilegiada. Seu coração devia estar acelerado, não só pelo esforço de subir na árvore, mas pela expectativa. Como será esse Jesus? Ele deve ter pensado: o que há de tão especial nele que atrai multidões? Às vezes, como Zaqueu, nos escondemos para observar. Ficamos na segurança da distância,
querendo ver Jesus, mas sem nos comprometer muito, observando, analisando, mantendo nosso coração protegido. Zaqueu provavelmente pensou que seria apenas um observador discreto da cena que estava prestes a acontecer. A multidão começou a se agitar. O burburinho aumentou. Ele está chegando. Você já esteve em um show ou evento esperando a chegada de alguém famoso. A energia no ar muda, não é? Foi assim em Jericó naquele dia. Jesus vinha caminhando rodeado por seus discípulos e por pessoas que se aproximavam para tocá-lo, falar com ele, pedir ajuda. Da sua posição privilegiada, Zaqueu podia ver tudo. Viu como Jesus tratava a todos com dignidade, como seu olhar era diferente de qualquer outro. Mesmo de longe, havia algo em Jesus que fazia o coração de Zaqueu bater mais forte. E então aconteceu algo que ninguém esperava, muito menos Zaqueu. Quando Jesus chegou exatamente embaixo da árvore, ele parou. A multidão também parou, confusa. Jesus olhou para cima, diretamente para os olhos de Zaqueu, como se soubesse o tempo todo que ele estava ali. Sabe aquele momento em que você sente que Deus está olhando diretamente para sua alma? Foi assim. Zaqueu, Jesus chamou. Como ele sabia seu nome? Zaqueu nunca havia encontrado Jesus antes. E mesmo assim Jesus o conhecia pelo nome, sabia exatamente onde ele estava se escondendo. Mas a surpresa não parou por aí. Jesus disse: desça depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Consegue sentir o impacto dessas palavras? Jesus não só viu Zaqueu, não só o chamou pelo nome, mas queria ir à casa dele. O homem que todos evitavam, o traidor, o corrupto, esse era o homem que Jesus escolheu para visitar. Não era o sacerdote, não era o líder religioso respeitado, não era o homem exemplar da cidade, era Zaqueu. Às vezes nos perguntamos por que Jesus procura justamente aqueles que parecem menos merecedores. Talvez porque ele vê além do que os outros veem. A reação da multidão foi imediata. Dá para sentir a tensão no ar, os olhares indignados, os sussurros de desaprovação. Como assim? Jesus vai à casa desse pecador? Eles não entendiam. Para eles, um homem santo como Jesus deveria evitar pessoas como Zaqueu, manter distância do pecado, da corrupção. Mas Jesus estava virando essas expectativas de cabeça para baixo. Ele sempre fez isso, você já notou? Onde esperávamos julgamento, ele traz graça. Onde esperávamos condenação, ele oferece um convite. A multidão ficou escandalizada, mas Jesus permaneceu firme em seu convite. E Zaqueu desceu daquela árvore o mais rápido que pôde. A Bíblia diz que ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Você consegue ver o sorriso no rosto dele, a emoção transbordando? Aquele homem, acostumado a usar uma máscara de dureza, agora não conseguia esconder sua alegria. Era como uma criança recebendo o melhor presente de todos. Zaqueu, que provavelmente esperava ser apenas um observador anônimo, agora estava no centro da cena, caminhando ao lado de Jesus, levando-o para sua casa. O homem que estava escondido entre as folhas agora estava exposto, mas de uma forma que nunca imaginou. O caminho até a casa de Zaqueu deve ter sido incrível. Você já conversou com alguém que parecia conhecer seu coração melhor que você mesmo? Enquanto caminhavam pelas ruas de Jericó, Jesus e Zaqueu conversavam. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas podemos imaginar. Jesus não estava ali para acusar. Ele estava ali para alcançar o coração daquele homem. E cada palavra de Jesus, cada olhar, cada gesto, tudo isso deve ter atingido Zaqueu profundamente. Porque, sabe, quando Jesus entra na nossa vida, ele não fica na superfície. Ele vai até as partes mais escondidas, aquelas que nem nós mesmos gostamos de olhar. Já na casa de Zaqueu, algo extraordinário aconteceu. Antes mesmo que alguém pudesse acusá-lo, ou que Jesus dissesse qualquer coisa sobre seu estilo de vida, Zaqueu ficou de pé e fez uma declaração que mudaria tudo. Senhor, agora mesmo vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, vou devolver 4 vezes mais. Você percebe o que aconteceu ali? Não foi uma negociação. Não foi Jesus dizendo: Zaqueu, você precisa mudar para eu te aceitar. Foi Zaqueu, transformado pelo encontro com Jesus, decidindo por si mesmo que sua vida não podia mais continuar como antes. O que fez Zaqueu mudar tão radicalmente? Pense nisso. Ele estava disposto a abrir mão de grande parte de sua fortuna,
a mesma fortuna pela qual havia sacrificado sua reputação e relacionamentos. A forma como Jesus o viu, não como um traidor, não como um corrupto, mas como um filho amado de Deus, digno de salvação. Quando alguém nos olha assim, com amor genuíno e sem julgamento, algo dentro de nós desperta. As correntes do egoísmo, da ganância, do medo, elas começam a se quebrar. Foi o que aconteceu com Zaqueu naquele dia em sua casa. A resposta de Jesus à declaração de Zaqueu foi poderosa. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sentiu a profundidade disso? Jesus estava dizendo que Zaqueu, desprezado, rejeitado, era parte da família de Deus. Que ele não estava além da salvação. Que na verdade foi exatamente para pessoas como ele que Jesus veio ao mundo. Quando Jesus diz que veio buscar o perdido, ele está falando de Zaqueu sim, mas também está falando de mim e de você. Jesus não mandou Zaqueu descer da árvore para humilhá-lo ou expô-lo. Ele mandou Zaqueu descer porque queria estar com ele, entrar em sua casa, transformar sua vida. Jesus viu o que ninguém mais via. Um homem solitário, perdido em meio à sua própria riqueza, desesperado por significado e conexão verdadeira. Jesus viu além da fachada, além do título, além dos erros. E isso é o que pode nos assustar e ao mesmo tempo nos dar esperança. Jesus sempre vê o que está escondido dentro de nós. Depois daquele dia, a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Imagine as pessoas recebendo de volta o que ele havia cobrado indevidamente, multiplicado por 4. Imagine os pobres sendo beneficiados com metade dos bens daquele homem rico. Mais do que isso, imagine como mudaram os relacionamentos de Zaqueu. A transformação que começou naquele encontro com Jesus continuou se espalhando como ondas, afetando não só Zaqueu, mas toda a comunidade ao seu redor. Um único encontro genuíno com Jesus pode transformar não apenas uma vida, mas muitas vidas ao redor. Sabe o que essa história significa para nós hoje? Que não importa quem somos, o que fizemos, ou como os outros nos veem, Jesus nos vê. E Ele quer entrar em nossa casa, não apenas o prédio físico, mas a casa do nosso coração. Às vezes, como Zaqueu, estamos escondidos, observando de longe, com medo de nos aproximar, talvez por vergonha, talvez por sentirmos que não somos bons o suficiente, talvez por acharmos que nossos erros são grandes demais. Mas Jesus está chamando seu nome. Ele está dizendo, desça, pois hoje preciso ficar em sua casa. A pergunta que fica é, como você vai responder? Zaqueu poderia ter ignorado o chamado. Poderia ter fingido que não ouviu. Poderia ter dito, não, obrigado, estou bem aqui em cima. Mas ele escolheu descer. Escolheu abrir não só a porta de sua casa, mas a porta de seu coração. E você? Quando Jesus chama, como você responde? O convite está feito. Não importa o que os outros pensam de você. Não importa o que você fez até aqui. Jesus quer entrar. Assim como aconteceu com Zaqueu, pode acontecer com você hoje. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários qual parte dessa história mais mexeu com você. Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.